Queria começar, né, enfim, além de agradecer a presença de todos vocês, queria reforçar aqui os agradecimentos, né, professora Marisa ao IDEA, né, nosso parceiro, cadê o Luiz? Luiz, obrigado mais uma vez, né, pela parceria, né, por esse evento tão importante que vocês estão permitindo, né, que seja realizado. Agradecer também à reitoria da UNB e a própria Finatec. E, claro, agradecer imensamente as nossas palestrantes de hoje, nossas conferencistas de hoje, pela presença, pelo aceite ao convite, né, pela presença aqui na mesa. Essa mesa que eu queria comentar rapidamente, né, ela tem uma relevância muito grande do ponto de vista das questões que a gente está se propondo a olhar aqui no evento, porque não tem como a gente pensar em qualquer possibilidade, né, de imaginar futuros possíveis para a democracia sem pensar o papel do ativismo, né? A gente vai falar de instituições hoje, a gente vai falar de inovações institucionais, claro, mas eu queria pontuar, né, que eu acho que talvez essa mesa, dando sequência, né, ao que a última mesa de ontem, né, Marisa, principalmente, digamos assim, né, a partir das falas da Ellen e do Ricardo, ela reforça esse papel do ativismo, né, nas possibilidades da gente imaginar um mundo diferente, né, e uma democracia mais aprofundada, mais substantiva do que a gente tem hoje. Então, eu vou colocar aqui rapidamente, né, as questões, né, disparadoras, né, seguindo aqui o modelo do evento. Depois eu vou passar a palavra para a ministra Sônia, em primeiro lugar, depois para a Viviana e depois para a Leila, né, cada uma vai ter 10 minutos para responder essa primeira rodada. Depois a palavra volta para mim, eu faço a segunda rodada de pergunta, né, e a gente segue a mesma ordem. Tudo bem? Bom, começando então, né, para essa primeira rodada aqui, que a gente colocou como tópico inovações institucionais e a superação das desigualdades estruturais. A professora Marisa comentava, inclusive, ministra, que o Ministério dos Povos Indígenas ele é certamente uma das inovações mais importantes do ponto de vista da luta pela democracia, né, do ponto de vista da construção democrática, não só no Brasil, mas provavelmente no sul global como um todo, né? Então, muito pensando nisso, inclusive, né, que a gente fez esse convite, porque a gente entende que o papel do MPI é fundamental para a gente fazer o debate aqui proposto. E eu queria colocar para as nossas palestrantes, né? As democracias do sul global são profundamente marcadas por um legado histórico de exclusão que se manifesta na desigualdade social e racial, na violência de gênero e na profunda desproteção dos direitos territoriais. Diante desse quadro, a inclusão democrática exige não apenas a ampliação da participação, mas, sobretudo, inovações institucionais capazes de promover a reparação e a reversão de desigualdades estruturais de forma perene. Portanto, gostaria de começar perguntando a vocês: quais são os exemplos mais promissores, na América Latina ou no sul global, de inovações institucionais, entre parênteses, mecanismos estatais, arranjos de governança ou políticas públicas, fecha parênteses, que demonstraram ser efetivos na luta por inclusão e contra as desigualdades estruturais? Em outras palavras, olhando para o futuro da democracia, quais são os modelos, as arquiteturas institucionais e as políticas ativas de reparação que têm potencial de serem replicados e expandidos para garantir o direito à vida, a autonomia e a representação de grupos historicamente marginalizados, como mulheres, população negra, povos indígenas, dentre outros? Eu acabei esquecendo de falar o nome do painel, né? O nome dessa mesa, né? Que é o nosso terceiro painel, que é Desigualdades e os Desafios da Inclusão Democrática. Considerando isso, então, passo a palavra para a ministra Sônia Guajajara. Eu te aviso quando der 8 minutos, tá? Só para ter uma base. Obrigado mais uma vez pela presença, ministra. Olá, bom dia. Agradeço aqui, né, a universidade e a vocês pela presença, né, ao IDEA e ao Instituto pelo convite, né, cumprimentar aqui o professor Tiago, Viviana, a Leila, né, minha amiga, parceira aí de longas datas também no movimento, e sempre considero muito oportuno, né, quando a gente vem fazer esse debate sobre democracia, fortalecimento da democracia e, sobretudo, nesse momento que a gente vive de tantos ataques às democracias no mundo, né? Então, acho que qualquer momento que a gente tem a oportunidade de promover esse debate, trazer as reflexões, de fato, o que é democracia, é importante, né? Acho que fortalece muito, não só a pauta, mas, inclusive, essa luta por
participação e inclusão, né? Bom, então, para mim é sempre uma honra e uma alegria falar também na universidade pública, essa instituição que é tão importante para o livre pensamento, para a produção de conhecimento e para o avanço de uma sociedade. Eu vou seguir aqui um roteirinho, professor, porque, como tem tempo, ali eu não sou muito disciplinada, né, para falar. Então, a gente toma cuidado para ter ali um guia e a gente poder cumprir, né? E fazer essa discussão aqui sobre democracia é um tema até que se confunde com a minha própria história, né? Com a minha própria vida, com a minha própria trajetória. Eu sou uma mulher indígena e nordestina. Então, se hoje eu sou ministra de Estado, é porque a minha trajetória e o meu esforço se encontrou com alguma, né, ou algumas políticas de inclusão democrática e de combate às desigualdades, né? Acho que a gente vive num mundo que a gente não pode falar da meritocracia, né? A gente tem que falar de oportunidade, principalmente, né? E eu digo isso porque é muito importante a gente olhar com desconfiança para esses discursos tão disseminados na sociedade, que pregam que basta se esforçar para que você alcance bons posicionamentos profissionais. Houve momentos em que eu ia para a escola a pé e com sono, porque já trabalhava em casa de família desde os 12 anos de idade, para poder ter um lugar para ficar e poder estudar, né? Enquanto outros estudantes da mesma idade que eu iam de carro e com o sono em dia. O aprendizado acaba sendo muito desigual. Eu acredito que as políticas afirmativas são excelentes políticas de reparação, de alta eficácia para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Além disso, não podemos deixar de sonhar e de imaginar alternativas democráticas que enfrentem desigualdades estruturais e reconheçam a pluralidade social. Um estudante indígena que sai de sua aldeia para fazer faculdade só consegue terminar o curso se houver todo um apoio social que lhe permita se empregar, pagar seu aluguel, comprar seus livros, pagar o transporte público, ter alimentação subsidiada nos restaurantes da universidade. Sem isso, indígenas, quilombolas, favelados vão ficando pelo caminho. Vão para o subemprego e a sequência disso, todos nós sabemos. Quando eu falo em políticas afirmativas, não estou falando apenas de cotas ou Bolsa Família. Estou falando em novos arranjos institucionais que favorecem ativamente o fortalecimento democrático. Na semana passada, por exemplo, nós anunciamos a primeira universidade indígena, uma universidade federal, né, que é a primeira do Brasil. Isso também é política afirmativa. E olha só, né, quanto tempo levou para que a gente pudesse estar agora falando da construção, da implantação da universidade, de uma universidade indígena. E ainda assim, temos que passar por essa barreira tão grande que a gente enfrenta hoje, que é a aprovação no Congresso Nacional. A universidade terá os povos indígenas como protagonistas na sua gestão administrativa e pedagógica, e servirá a toda a sociedade brasileira como espaço de produção do saber plural, inclusivo, consciente e conectado aos desafios contemporâneos, né? E aí isso também para já ir esclarecendo que é uma universidade que vai receber também pessoas, né, estudantes não indígenas, porque quando fala universidade indígena, todo mundo já vem à cabeça, é uma universidade específica para
indígenas, né? E não é. A ideia é exatamente promover essa interação, né, e essa inclusão, né, para que haja essa troca de conhecimentos. Uma universidade gerida e liderada pelos povos indígenas vem combater o apagamento da memória, revitalizar as línguas e reconhecer o valor das medicinas, filosofias e ecologias indígenas, validando e valorizando os nossos saberes. Essa universidade é fruto do sonho coletivo por um futuro mais democrático. E só foi possível, não tenham dúvidas, porque foi criado o Ministério dos Povos Indígenas, o que permitiu que pudéssemos estar dentro do governo, articulando políticas avançadas de inclusão social. Então, quando você fala, professor Tiago, né, que o Ministério dos Povos Indígenas é considerado um dos maiores ganhos para fortalecer a democracia no Sul global, né, a gente tem um pleno acordo, porque nós temos hoje, né, as pautas tratadas no Ministério dos Povos Indígenas, pautas fundamentais para a garantia do futuro. A gente traz no nosso dia a dia as discussões sobre direitos humanos, a proteção da biodiversidade, a pauta ambiental, a pauta climática e a própria cultura. Então, o Ministério dos Povos Indígenas pode ser considerado, para além de um ministério internacional, um ministério do futuro, porque as pautas que a gente defende e que a gente traz ali, né, em todo o nosso conjunto de atribuições, são pautas centrais, né, da atualidade para a garantia, né, do futuro da humanidade, inclusive. Quando a gente traz a maior delegação indígena para a COP30, como aconteceu agora em Belém, a gente também muda o rumo, né, do conceito de soluções para enfrentar as mudanças climáticas. Até então, a gente só via as empresas, as indústrias apresentando soluções para enfrentar a crise climática durante todas as 29 conferências que já aconteceram, né? As 29 edições, imagine só. E agora, quando a gente começou a brigar por participação, maior participação indígena, quilombola, comunidades tradicionais, né, a gente via muita gente, mas para que tanta vaga? Para que tanta gente? Né? Não, né, o Ministério tem vaga igual a todos os outros. E aí, nesse momento, né, cabe muita gente dizer, não, o Ministério é praticamente o dono da pauta. Né? A gente está paritário ali com o Ministério do Meio Ambiente, não dá para discutir, né, política climática, política ambiental, sem trazer os povos indígenas juntos, para trazer suas contribuições. Né? E a gente já diz isso há milênios, né, faz essa alerta de que as mudanças climáticas iriam ser um problema no futuro. Esse futuro já chegou. Né? Muitos de nós aqui já estamos no futuro. A gente disse lá atrás, né, queremos garantir o nosso futuro, queremos... Né? Agora, hoje, a gente briga também pelo nosso presente, para que a gente possa continuar aqui, né? E aí pensa um futuro para as próximas gerações. Então, certamente, né, que o Ministério dos Povos Indígenas traz hoje, além dessa responsabilidade de construir política pública para povos indígenas, né, a política indígena, porque a gente afirma também que não é mais uma política indigenista, é uma política indígena, porque não é mais pensada, elaborada, executada por indigenistas, né? Por pessoas que apoiam, por pessoas parceiras. Hoje, nós temos a oportunidade de ter indígenas no Congresso Nacional elaborando leis, no Executivo executando leis, né? Ou aprimorando a política já existente. Então, a gente sai, sim, com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, de uma política indigenista de Estado para uma política indígena. Então, a gente está num momento de transição, considerando que são apenas 3 aninhos, né, que a gente tem já de vida, o Ministério dos Povos Indígenas. Então, gente, né, é importante que todo mundo entenda essa importância,
da criação do Ministério dos Povos Indígenas, embora que tardio, o próprio presidente Lula disse, no dia que ele me convidou, né, ele falou, o Ministério dos Povos Indígenas deveria ter sido o primeiro ministério, por se tratar de povos originários, né? Deveria ter sido o primeiro ministério, mas agora, embora que tarde, mas eu faço questão de criar esse ministério e que ele nunca mais se acabe. Então, realmente, né, é uma missão, eu acho que é uma responsabilidade de todo mundo fazer essa defesa, porque a gente sabe que ataques e tentativa de acabar com esse ministério não são poucas, né? Bom, gente, então, acho que, né, concluo aqui, não sei nem se você falou 8 minutos faz hora, eu nem vi, mas, mas é um pouco para a gente falar, né, dessa luta por inclusão, por participação, como forma de combater as desigualdades, né? E aí são as desigualdades sociais, culturais, como uma forma também de não entender nunca que há culturas maiores ou culturas menores, né, culturas inferiores que as outras. A gente tem culturas diferentes, e isso precisa ser compreendido também como uma forma de fortalecer as democracias. Excelente, ministra. Muito obrigado pela fala. Eu não avisei do tempo. Eu não tive coragem de cortar, até porque acho que foi um enorme aprendizado para todo mundo. Vou passar agora, então, para Viviana Santiago, diretora executiva da Oxfam Brasil. Pode pegar esse aqui, botãozinho aqui embaixo. Ó. Isso. Oi, minha gente, bom dia. Eu sou Viviana Santiago. Eu sempre gosto de me apresentar como negra, como mulher, como nordestina, como professora e como mãe solo de um cara negro, que tem 20 anos. Né? Tem um estudo do Unicef que diz que um jovem negro de 25 anos já pode ser considerado um sobrevivente em Salvador. Eu quero que meu filho viva mais, e democracia é sobre isso. Né? Um Estado democrático de direito é aquele que garante expectativa de vida para todo mundo, né? Eu me recuso. E é por isso também que eu estou aqui. Mas eu também sou juremeira, sou de Ifá, sou de religião de matriz africana, e a gente diz que tempo é orixá, então estou botando meu cronômetro aqui, porque se a gente serve bem a tempo, tempo deixa a gente fazer aquilo que a gente deve fazer. Né? E eu penso, né, que esse convite para pensar, né, inovação democrática, inovação no sentido que garanta o fortalecimento da democracia, é uma coisa que, para mim, né, enquanto uma mulher negra nordestina, né, de religião de matriz africana, sou juremeira, sou de Ifá, né, e liderança numa organização, né, de produção de conhecimento, de incidência política, isso não se faz sem a gente olhar para o passado. Né? Quando a gente diz assim que o futuro é ancestral, isso quer dizer que aquilo que vai garantir para a gente chegar mais longe é aquilo que a gente não conseguiu pegar de bom que estava lá atrás. E isso é Sankofa. Né? Sankofa é uma representação, é uma adinkra, né? Que todo mundo conhece, porque ficou tatuada, ficou cool, né? Que parece um passarinho, né? Que ele tem os pés virados para frente e a cabeça para trás. E essa Sankofa, a Sankofa é uma adinkra que representa um provérbio que diz que não tem um problema voltar ao passado e recuperar o que de bom lá ficou. Então, eu começo desse lugar, né, e indo ao encontro do que a ministra colocou. É incontornável pensar o futuro sem pensar povos originários, sem pensar as experiências de Abya-Yala que estavam aqui configuradas e que não foram consideradas no nosso projeto de nação, no nosso projeto de Estado. E aí eu falo, então, para vocês de um lugar de uma matriz decolonial. O que eu proponho é que a gente possa entender que esse mundo que a gente vive, ele só é um dos tantos mundos possíveis. Que aquilo que a gente chama de modernidade foi um fenômeno bem pequenininho que aconteceu nesse tamanho da Europa, mas que, por força de um capitalismo nascente, de um processo de dominação, ele foi imposto
ao mundo inteiro. Isso que a gente entende como moderno, pós-moderno, isso é um pensamento que foi imposto, porque a modernidade ela nem aconteceu na Europa inteira, foi um negocinho desse tamanho na Europa. Agora, teve possibilidade, via dominação, de se impor ao mundo inteiro. E se não fosse isso, seria o quê? Né? Essa é a pergunta que eu acho que a gente devia sempre se fazer. Quando a gente pensa para onde a gente está hoje no presente e para o futuro que a gente quer, a gente tem que pensar no que nos trouxe até aqui. O que nos trouxe até aqui foi esse invento colonial. Foi a invenção do outro, né? Como o pensamento decolonial disse para a gente inventou um outro. O processo de invasão das Américas ele vai dizer assim: oxente, o que é isso? Né? Isso é bicho? Isso é gente? É um monstro? E aí olha para os povos originários e diz assim: não sou eu. Eu invento esse outro e eu o domino. Também foi naquele momento que se deu o processo de racialização do trabalho. Ali foi o momento na história em que o trabalho foi racializado. Também foi um trabalho gentrificado para fins de exploração de um capitalismo nascente. Veja como tudo começou num processo de dominação. Então, não é possível que seja isso que vai levar a gente adiante. Mas leva, porque a colonização, em alguma medida, a gente entende como tendo se acabado. Mas a colonialidade ela não acabou, ela está aqui, ela se repete, né? A partir da colonialidade do sujeito, da colonialidade do saber, da colonialidade do poder. O que a gente vive hoje no mundo, e eu acho que a crise climática, a emergência climática nos mostra, é um modo de dominação na sociedade que é o mesmo desde que a gente teve a invasão dos territórios. E aí esse processo não é o processo que vai nos levar adiante. A gente precisa olhar para trás e recuperar cosmologias, recuperar visões de mundo, de sociedade do outro, que não estejam articuladas com esse projeto de poder. Então, para mim, é profundamente decolonial e é profundamente necessário que, quando a gente pensa em inovação, a gente pense a partir de uma matriz outra, a gente pense um projeto outro. E aí, como o Audre Lorde diz, as ferramentas do mestre não vão desmantelar a casa grande. Então, não vão ser, né, essas fórmulas das empresas lobistas que estão ali. Né? Na COP passada, foram 1.373 lobistas. É a maior delegação. Não tem nenhuma delegação desse tamanho. 1.373 lobistas. A gente lançou um estudo esse ano na Oxfam que fala sobre isso, né, sobre esse colonialismo verde. Né? E aí, quando a gente pensa no tamanho dessa delegação, a gente também está pensando num projeto de poder, num projeto de sociedade, que é o projeto de sociedade que remonta a essa invasão, remonta a uma visão de mundo que continua sendo atualizada. E também significa a gente se debruçar sobre a estrutura democrática que existe no presente, pensando essa estrutura democrática como reprodutora dessa colonialidade. Porque, quando a gente tem o processo, né, de liberação desses países, né, que estavam ali colonizados, quem foi que participou desse processo? Exceto o Haiti, foram todas as elites locais, que estavam profundamente alinhadas com os ideais colonizadores. Então, é por isso que a gente liberta sem libertar, é por isso que a gente consegue fazer independência sem libertar os escravizados, sem mudar substancialmente a situação das mulheres, dos povos indígenas, porque existe aí um projeto de libertação que é profundamente alinhado com os ideais de colonização. E aí eu trago essa provocação para pensar a democracia. Eu tenho um abuso, que nem a gente diz lá em Recife. Eu voltei do final de semana em Recife, então eu fui lá retocar a melanina e o sotaque. Então, eu tenho um abuso quando as pessoas dizem eu tenho ideais profundamente republicanos. Aí eu digo, é mesmo. E a República incluiu a gente, negro? Onde é que estavam os negros na República? A República incluiu os povos indígenas? Melhore, né? É isso que a gente tem que se debruçar. Essas elites que trouxeram o processo de emancipação, e que hoje, no Brasil, estão aí discutindo democracia, porque quem é que tinha tempo, né, de discutir democracia, continuam profundamente alinhados com projetos de sociedade que não incluem mulheres, não incluem
povos indígenas não incluem população negra. Então, para mim, é fundamental a gente disputar esse conceito de democracia. Uma democracia que permite um jovem negro de 25 anos ser considerado um sobrevivente está falhando miseravelmente. Uma democracia em que uma mãe negra precisa dizer para o seu filho, olha, onde as pessoas possam ver suas mãos. Não toque em nada nesse supermercado. Peça nota fiscal de tudo. Essas experiências de educar filhos num país democrático, elas não deveriam ser possíveis. E elas só são possíveis porque quem pensou democracia do começo até aqui não sabia que era isso que a gente estava vivendo. Não sabia, não se importava. Assim como quem inventou a República. Então, a gente precisa entender que o nosso desafio passa por Sankofa. Passa por a gente olhar para trás e ver o que de bom lá ficou. Pensar a cosmovisão indígena, pensar a cosmovisão dos povos africanos, pensar como todas as vezes em que esse país, por exemplo, pôde ter espaços em que essa população ela pôde contribuir, como nas nossas experiências de conferências públicas nacionais, Conferência Nacional de Educação. Os mecanismos de conferências são uma evidência de que é possível, porque a gente tem ali todos os saberes sendo recolhidos. Quando a gente pensa os conselhos, e esses conselhos conseguem garantir a representação, isso é Sankofa. Quando a gente pensa a experiência das conferências plurinacionais, por exemplo, que a gente tem na Bolívia, em que os povos indígenas eles são considerados, e ali a gente tem estados plurinacionais que reconhecem as nações indígenas como sujeitos políticos. E a gente tem política de um país que considera todas as vivências ali dentro. Quando a gente tem, por exemplo, em África do Sul e Uganda, um orçamento que é um orçamento de gênero, todo orçamento ele é um orçamento gender responsive. Isso é olhar para trás, é perceber que essas mulheres que foram deixadas para trás, elas não serão mais deixadas para trás. Como a ministra colocou, pensar políticas afirmativas, intencionar, isso é olhar para trás e perceber o que de bom lá ficou. O nosso desafio é entender que aquilo que nos trouxe até aqui não vai nos levar muito longe. É perceber que nunca foi... Audre Lorde ela diz assim, it was never meant to us to survive. Nunca foi pensado que a gente ia sobreviver. Mas sobrevivemos. E estamos aqui. Então, é tempo de considerar, inclusive, essa capacidade de sobrevivência como valor. E não há futuro sem volta ao passado, porque o futuro da democracia é ancestral. Obrigada. Excelente, Viviana. Muito obrigado. Agora, então, eu passo a palavra para Leila Saraiva, para a doutora Leila Saraiva finalizar essa primeira rodada. Leila Saraiva, que é doutora em antropologia pela UNB e ativista do movimento Passe Livre aqui no DF. Vou sofrer agora, né? Rapidão. Desculpa, né? Depois dessa eloquência da Soninha e da Viviana, eu já estou aqui. Nossa, vamos lá, vou tentar. Bem, mas eu acho, Thiago, quando a gente pensando nessas perguntas que você fala, acho que inovação institucional, eu fui sentindo, acho que é algo muito parecido com o que deve ter evocado na Viviana, essa ideia de, calma aí, inovação, né? Democracia também, né? Uma pergunta, que é isso? E eu acho que, seguindo a sua mesma toada, Viviana, acho que para a gente pensar em democracia, inovação, futuro, a gente precisa pensar em reparação, né? E talvez, né, como também a Soninha falou, são dessas políticas de reparação que podem vir outros futuros possíveis, né? Olhando para o passado, reconhecendo onde que a gente vem. E eu acho que uma das coisas que a gente talvez seja, né, uma unidade básica do sentido da reparação seja a ideia de território. E que talvez... E aí, quando a gente começa a pensar o que a gente precisa, o que a gente pode fazer para pensar um futuro, para pensar uma democracia, para pensar uma solução para essas policrises que a gente vive, incluindo a crise climática aqui, é a gente saber que essas soluções, essas inovações, elas vão vir dos territórios.
E os territórios entendidos aqui num sentido amplo, né? Como movimentos, como comunidades, como territórios indígenas, quilombolas. Mas eu também queria fazer talvez a provocação que a gente pensasse junto, que é, e a cidade? A cidade pode ser um território? Né? E que eu acho que essa é a provocação que o movimento Passe Livre faz. Né? Pode a cidade ser um território? E, né, se a gente está pensando que a reparação é fundamental para pensar a inovação, para pensar o futuro da democracia, e que o território é essa unidade da reparação, acho que a pergunta que a gente tem que pensar, né, nesse contexto, e óbvio, a cidade também é uma estrutura colonial, né, ela também se organiza a partir de toda essa história horrorosa que nos levou até onde a gente está, mas, ao mesmo tempo, como a gente pode fazer dessa estrutura, se é que pode, um território, um lugar em que um jovem negro não precise ser um sobrevivente com 25 anos. Né? Então, em que os povos indígenas possam circular. Em que, por que não, e eu acho que isso é importante de lembrar dessa categoria, os trabalhadores e trabalhadoras que fazem a cidade acontecer, que fazem ela existir, sejam, de fato, as pessoas que tomem as decisões sobre os rumos da cidade. Né? Eu estou falando aqui como militante do Movimento Passe Livre, e eu acho que essa é a provocação que a gente faz desde sempre, desde 2004, quando a gente começou a se organizar. A provocação que a gente faz é essa. Será que a gente consegue fazer na cidade uma luta territorial? E o que significa ter um território numa cidade? Para o Movimento Passe Livre, a cidade é um território móvel. Ela não é um território igual uma terra indígena demarcada, como a gente pensaria, não que não existem imobilidades dentro das terras indígenas também. Mas a cidade é, fundamentalmente, a possibilidade de você circular por ela, né? Ter direito à cidade. É a possibilidade de você circular por ela, é a possibilidade de você acessar enfim, a serviços, a direitos, e também a possibilidade de você se encontrar, né? Porque o que faz o território não é o físico, simplesmente, são os laços que você constrói. São as comunidades que você cria. Né? Então, quando a gente está falando, e eu não teria como pensar, né, que política não seria uma boa forma de reinventar a democracia, né, sem puxar aqui para a nossa sardinha e dizer a tarifa zero é isso. Né? A tarifa zero é uma provocação que diz a cidade pode ser ocupada, vivida, transformada, pensada por aquelas pessoas que a fazem cotidianamente. Né? E aí, trazendo de volta essa categoria que, às vezes, eu acho que fica esquecida, mas é importante, que é a categoria dos trabalhadores e trabalhadoras, né? De fato. Então, eu acho, e, de novo, né, como sempre, essas inovações, né, que, enfim, se a gente não está tão ruim hoje, e não que a gente não esteja, mas se de algum lugar veio solução, veio desses territórios, veio dessas comunidades e veio desses movimentos. Né? E essa é a mesma história da tarifa zero. Né? Assim, a gente está vendo hoje... Bem, houve um tempo que eu achava que a gente só via isso porque a gente é muito obcecado pelo tema, né? Mas já passou esse tempo. A tarifa zero está aí. A gente vai ver, ano que vem, a dimensão que ela vai ganhar num processo eleitoral que vai ser, infelizmente, de novo, disputado, voto a voto, né? E sendo que, gente, como parece que todas as soluções que vêm dos territórios, dos movimentos, e que, de alguma forma, questionam a lógica, há 10 anos atrás, a tarifa zero era uma loucura, uma insanidade da nossa parte. Né? Assim, as pessoas olhavam para a gente e falavam, nossa, vocês são doidos, imagina, seus moleque. Né? Assim, e hoje ela está aí como uma pauta que vai disputar, vai ser fundamental para um processo eleitoral. Aí você vê também como é louco esse processo de construção de inovação institucional, né? Porque a gente levou muito no lombo para receber, para hoje tá dizendo que para ter, enfim, tarifa zero em 148 cidades do Brasil, sabe? Para ser uma pauta que está aí sendo discutido, como que a gente faz? E aí, enfim, fazendo uma pequena confissão assim, toda vez que o Lula pergunta para o Haddad se é possível a tarifa zero, eu, particularmente, me tenho uma pequena felicidade, porque, em 2013, estávamos lá, levando porrada do Haddad contra o aumento das passagens, e hoje eu estou me divertindo muito, porque, afinal de contas,
só por isso a Tarifa Zero já vai ter cumprido um papel institucional fenomenal que vai ser ajudar a ganhar a próxima eleição, né? Mas assim, por mais que a gente tenha que pensar para além disso. Mas eu acho que essa situação toda que a gente viveu, essa bandeira, né, o processo dessa luta, ele demonstra exatamente como também a luta é contraditória, complexa, mas que ela vai vir, né, que é dessa luta, é do ativismo, é dessas comunidades e esses laços que se constroem, que qualquer solução que depois vira inovação institucional vai surgir. Né, assim, então, eu queria puxar essa sardinha aqui para a gente pensar junto, né, que se a gente precisa pensar numa reinvenção da democracia, numa reinvenção de futuro, e a gente precisa, porque é urgente, não tem outra, né, assim, não tem muita alternativa, a gente precisa pensar nisso sim ou sim, a gente não pode deixar o processo da cidade de fora. E a gente já aprendeu que que as soluções, as possibilidades de outro mundo, as possibilidades de outra democracia, elas vêm dos territórios. Então, a gente precisa pensar junto como transformar a cidade num território de laços, de comunidades, de afetos, de direitos. E a Tarifa Zero é um dos caminhos para isso. Né? É tirar a passagem que impede, né, isso. Também em 2013 a gente ouvia, né, 20 centavos, o que é isso, gente? Alguém que fez essa pergunta não anda de ônibus, né? Assim, porque 20 centavos é muita coisa, mas, além disso, ignora que o fato de você poder circular pela cidade muda tudo. Muda tudo. E eu estou falando de que muda tudo desde você ir para conseguir ter direito a um hospital até você ir visitar sua mãe. Sabe? E você poder ir construir essas comunidades, né? Então, é isso, né? E aqui eu não posso deixar de fazendo essa conexão de como a cidade funciona e como o transporte é uma barreira a todos os nossos direitos, justamente recuperar, né, a tese do meu companheiro de luta, Paik, que faz uma conexão que é brilhante, de efetivamente fazer um trabalho histórico de ver como o transporte de carga no período escravagista, ou seja, o transporte de corpos negros, é exatamente de onde vem a mesma lógica do transporte público hoje em dia, ou seja, o transporte de corpos majoritariamente negros também. Né? Então, isso dá, enfim, evocar um pouco essa tese do Paik, que é para lembrar justamente de se a gente precisa pensar, né, desmontar a estrutura colonial da nossa democracia para pensar em qualquer futuro, a gente precisa pensar o transporte como uma dessas ferramentas e a gente precisa pensar nas possibilidades da cidade, de fato, ser um território. Então, assim, eu acho que a conexão aqui entre as nossas falas é toda, né? Porque, no final das contas, a gente está falando de futuro ancestral, a gente está falando de política afirmativa, e a gente está falando, no final das contas, de uma disputa que que democracia é essa que a gente quer inovar? E como? Né? E eu acho que, enfim, o que nós temos para demonstrar é isso, né? Que a solução está em reforçar essas comunidades, esses territórios, e ela vai vir de lá. E a Tarifa Zero faz parte delas. Obrigada. Obrigado, Leila. Todas super no tempo aqui, né, Marisa? A gente está super tranquilo com essa coisa do tempo. Eu queria... não sei se eu já comentei isso com você, Leila, que eu sempre uso esse exemplo da Tarifa Zero com os meus alunos e alunas, quando eu digo assim, quando vocês acharem que uma pessoa está falando algo que pode parecer muito utópico, né, enfim, que eu falo, nossa, imagina, que loucura, isso não vai acontecer. Cuidado, porque a Tarifa Zero está aí para mostrar, né, que as coisas não são bem assim. Se há 10 anos atrás alguém falasse, né, ministra, que a gente ia ter uma universidade indígena, tenho certeza que alguém ia falar, imagina, Sônia, universidade indígena no Brasil, isso não vai acontecer. Ou seja, quando a Viviana traz, né, Viviana, a questão do que o mundo que a gente tem é um mundo, dentre outros possíveis, e que nós podemos, né, construir outras realidades, outras democracias, talvez seja melhor as pessoas levarem a sério o que você está falando, né, porque, de fato, né, a história está aí para mostrar que é possível, sim. Bom, seguindo aqui, então, para a nossa segunda rodada, né, eu vou trazer aqui o tópico 2, né, que a gente nomeou como a força da resistência e a construção de políticas de Estado, né, que eu acho que conecta perfeitamente com tudo isso que vocês estão falando. Eu confesso que eu fiquei imaginando você dando risada toda vez que o Lula pergunta para o Haddad.
Bom, em contraponto à persistência das desigualdades, as últimas décadas têm sido palco de uma reconfiguração notável nas formas de resistência. O fortalecimento de movimentos sociais territoriais, organizações de justiça racial e ambiental e o avanço de agendas que desafiam a própria matriz colonial do desenvolvimento demonstram o potencial democrático das lutas populares. Diante desse cenário, gostaria de propor que nessa segunda rodada focássemos na interface entre a resistência, entre os processos de resistência e a luta ativista, de um lado, e o poder público do outro. Daí eu pergunto, quais são os mecanismos e as estratégias mais eficazes para traduzir o ativismo, a resistência das ruas, os saberes ancestrais e as agendas antirracistas e feministas para a arena das políticas públicas e para uma sustentação duradoura do regime democrático? Repasso a palavra para a ministra. Ave Maria. Desse jeito, uma tese, escreva para a gente poder publicar depois. Muito bom. Não, aí você falou, né? Se há 10 anos a gente falasse de criar uma universidade, parecia impossível, né? Aí eu digo também, há 3 anos, né? Pouco mais de 3 anos, pensasse em ter um ministério indígena, quem poderia imaginar que fosse possível, né? Então, não tenho dúvida que é também resultado de toda essa luta dos movimentos, né, sociais e, nesse caso, do Ministério, da própria universidade, resultado da luta do movimento indígena, dos povos indígenas que nunca desistiu, né? Então, a gente vive hoje num sistema que a gente vivencia 2 tipos de democracia, né? Talvez a democracia participativa e a democracia representativa. E aí uma forma, né, acho que uma forma de assim, crucial de termos uma democracia mais duradoura é exatamente criar espaços, oportunidades para, né, os setores subalternizados da sociedade, para poder ocupar esses lugares de representatividade. Né? Ou seja, né, nós precisamos de mais indígenas, mais mulheres pretas, pretos, né, como parlamentares, mais ministras, ministros de Estado, né, de todas essas categorias, né? Ministras no STF, né? Precisamos de pensar mais mulheres para a gente poder ter essa representatividade também em maior quantidade no Supremo, para que a gente possa fortalecer essa representatividade no poder, ou nos poderes, né? E, assim, a gente ocupar, de fato, a democracia representativa, porque, por mais que é a que mais a gente vivencia, mais ainda é muito aquém do que realmente, né, poderia representar uma democracia de fato. Né? Por outro lado, para que também a gente tenha a democracia participativa, para que ela possa ser exercida de maneira mais informada, nada é tão necessário quanto uma saúde de qualidade, né, uma educação de qualidade, né, e que aconteça de forma, né, muito mais ampla, né, e suficiente. Porque hoje, por exemplo, né, nós temos uma saúde indígena que é conhecida como uma saúde diferenciada, né? Nós temos um subsistema dentro do SUS, né? Vinculado ao Ministério da Saúde, que garante aos povos indígenas um subsistema, mas que é um dispositivo do SUS. E muita gente confunde, né? É como se fosse um plano de saúde. Na verdade, não é. Nós temos um subsistema que garante atender nos territórios, que garante atender na base, né, o atendimento primário. Quando você chega na média e alta complexidade, a gente está no SUS como qualquer outra pessoa, né? E aí os indígenas que estão em contexto urbano, eles não é atendido nenhum nem outro, porque ele não é atendido no território porque ele não está lá, né? E lá é o atendimento primário, ele precisa estar dentro do sistema ali da CESAI. Então, ele não consegue ser atendido lá, ele não está contado lá na aldeia, né? Aí, quando ele busca o atendimento na cidade, ele não tem a regulação que vem do município, que vem de um outro atendimento, para ele ser atendido ali.
né? Então, a gente tem um subsistema de saúde indígena que acaba excluindo também parte dos próprios indígenas, né? Esses que vivem em contexto urbano. E aí, quando a gente fala também de poder alcançar essa democracia representativa por meio da educação de qualidade, aí muita gente pensa, é uma solução muito antiga, né? Parecendo que não é mais necessário o tipo da educação para alcançar a democracia. Então, é uma solução antiga, né? Mas nunca foi realmente levada a sério, né? E concretizada, porque a própria Lei 11.645, de 2008, que garante o ensino afrodescendente e indígena, né, nas escolas, né, até hoje, olha só quanto tempo. E aí a gente ainda escuta, muitas vezes, né, direção de escola dizer, não temos pessoas preparadas, capacitadas para lecionar, para trabalhar essas disciplinas, sabe? Então, você tem uma lei, mas acaba que não adequou para se tornar uma realidade, né? Por que não traz indígenas, né, lideranças, para poder trabalhar esses temas, né, ou quilombolas, né, lideranças do movimento negro, daí, porque a academia acaba que só reconhece também como professor, como educador, quem tem o diploma da academia, né, e não quem tem o saber próprio, né, quem traz esses saberes já da vivência, né, do que é realmente a sua história. Então, é preciso que a universidade também se abra para isso, né, para poder ter os professores, doutores da academia, mas que também considere esse conhecimento próprio, né, o conhecimento ancestral, o conhecimento tradicional desses povos. Então, é realmente ainda uma grande dificuldade, né, a gente ter essa democracia participativa por meio da educação. E aí eu queria só fazer um parêntese em relação a isso. Né? No sábado, eu fui ser madrinha de uma turminha do ABC. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Né? Eu ali na salinha, e 22 crianças se formando no ABC, e aí alguns vinham, já falavam naturalmente ali comigo, porque foi trabalhado isso na própria sala de aula, né? Que o tema para a formatura foi cultura, natureza e povos indígenas. Então, eles trouxeram, né, várias realidades de hoje para que eles pudessem conhecer o indígena hoje, não só o indígena do passado, como, às vezes, até o próprio livro didático insiste ainda em falar, né? Vivia, comia, andava, vestia. Né? Bom, aí alguns já muito ali tranquilos, e outros ficavam assim, me pegando, sabe? Desconfiada. Eu disse, será que ela é de verdade? Né? Assim. Então, é muito interessante, porque você pode não mudar a mentalidade, né, de pessoas adultas, né, que já na universidade, mas você consegue mudar gerações. E trabalhando esse tema na escola, desde o infantil, né, você muda a cabeça, você forma, né, uma consciência ali dessas crianças que eles vão fazer uma diferença grande, né, na vida adulta, que é exatamente o que hoje a gente sente falta. Né? Não tem ainda essa formação, esse conhecimento sobre quem são os indígenas. E a falta desse conhecimento produz aí um grande distanciamento. Né? E aí volto para o Ministério, que com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, a gente conseguiu, também a gente sente isso, né? Que a gente conseguiu aproximar mais a sociedade dos povos indígenas. Né? E aí a gente vê o quanto que aumentou a representação indígena em vários outros espaços da moda, da televisão, né, que antes era muito difícil, só estava ali como caricatura. Né? E aí a gente consegue hoje ver outras formas de participação. Né? Bom, aí esse aqui é pano para manga, professor, desculpe, né? Mas. Bom, aí voltando aqui, né? O voto nas eleições, em referendos e plebiscitos, somente vai ser livre quando todos os votantes tiverem o mesmo acesso a uma educação de qualidade, que enfatize a diversidade
e a educação para os direitos humanos. Assim como no caso das eleições, a questão das urnas, né? Onde se garanta o acesso às urnas no lugar onde a pessoa está. E a gente tem muitas realidades, né? Distintas realidades, e que não permite que os indígenas votem, porque não tem condições, estruturas, né, de deslocamento para chegar onde está ali as urnas, né? Então, isso também acaba distanciando os indígenas dessa democracia, né, participativa. Bom, além dos cargos públicos, eu penso que uma sociedade democrática é aquela que possui sua diversidade refletida nos cargos responsáveis pela tomada de decisões e também em todas as profissões. Quantos médicos, advogados, empresários a gente conhece indígenas? Alguns, né? Mas muito pouco ainda. Mas quando você vem, né, e olha quantos garçons, domésticas, entregadores de aplicativos, né, caixa de supermercados, então você vê aí muitos, porque geralmente é o lugar mais fácil, né, de você conseguir um trabalho. Bom, então, né, dá para perceber bem assim a diferença. E aí, quando você acha que isso é da vida, que é assim mesmo, que sempre foi assim, é deixar de sonhar com um futuro mais justo e fechar os olhos para uma estrutura secular de desigualdade, que acaba jogando para as margens justamente essa diversidade que é uma das maiores riquezas do nosso contexto latino-americano, né? E o Brasil é um país muito rico em diversidade, né? De cultura, de povos, de territórios, e isso poderia ser usado como uma grande estratégia também internacional para valorizar, apoiar, sobretudo, né? Para que essas pessoas pudessem estar mais presentes em todos os lugares, né? Então, um futuro mais justo para quem está à margem da sociedade significa direito à saúde, à educação, à segurança alimentar, né, entre tantas outras políticas públicas. E aqui eu abro um outro parêntese para um post, né, que a gente olha de vez em quando, e quando está perto das eleições sempre volta, que é a senadora Cátia Abreu, né? Ela visita uma aldeia, algum de vocês deve ter visto, ela visita uma aldeia no Tocantins, e aí ela volta de lá animada para ajudar, e ela faz um post pedindo ajuda para as amigas dela, para todo mundo, doar roupas usadas, lençol velho, cobertas velhas para levar. E eu convido vocês para ir comigo na aldeia, ela diz, né? Vocês podem ir comigo, parecendo que ela já é a cacica, né? Levo vocês, né, na aldeia. E aí, esse post, né, foi feito depois com uma indígena craô, e ela fala: ei, Cátia Abreu, a gente não quer roupa usada, não. A gente trabalha aqui para comprar nossa roupa nova. A gente, né, tem nossa roupa, nosso jeito de se vestir. O que a gente quer mesmo de você é saúde boa, é educação de qualidade. A gente quer a nossa estrada, a gente quer aqui a política pública, sabe? Então, você vê o quanto que as pessoas ainda subjugam, né, o que realmente a gente precisa, o que realmente a gente busca, né, para dentro dos territórios. Bom, e aí, para quem já está incluído, um futuro mais justo significa menos problemas de segurança pública, menos problemas de saúde mental, né, um debate político mais qualificado e o próprio transporte público de qualidade e gratuito, né, Leila? Aliás, né, isso também é uma consequência que vem para as pessoas marginalizadas. Então, além de tudo que a gente já enfrenta lá, tudo isso que vem para quem está incluído já chega também para todos, né, que está à margem. Então, é uma equação ganha-ganha, onde o espaço público fica mais acessível e as pessoas conseguem avançar, exercer sua cidadania de maneira digna, informada e consciente. Então, sem essas políticas afirmativas e uma educação de qualidade, nós não veremos uma sociedade mais democrática e mais justa, infelizmente. Então, acho que temos passos importantes, temos avanços importantes, temos conquistas importantes que vêm dessa luta, né, dos movimentos, porque nada disso que a gente consegue alcançar vem de mão beijada, né, ou foi dada gratuitamente.
é realmente resultado de muita mobilização, de muita luta, de muita unidade nos movimentos, né, para que a gente possa, de fato, né, ter essas pequenas vitórias, né? E aí um exemplo claro da força da mobilização e da sociedade foi exatamente a mobilização contra o PL da bandidagem, né? Olha só a força do povo, né? Da sociedade junta se manifestando. Então, não tem jeito, é muito importante você exercer essa democracia participativa quando você vota, mas também quando você cobra quem você coloca lá. Então, tem que ser uma participação permanente, não só pontual na hora do voto, né? Porque essa força da sociedade é exatamente de quem vota. Então, ele pode estar participando ativamente dessa vida pública, dessa vida política também, com essas cobranças, esses movimentos, para aquilo que não representa o interesse da sociedade, né? Para aquilo que realmente não vai fazer diferença nenhuma para a população. Muito obrigado, ministra. Muito obrigado mesmo. Bom, retomando aqui, passo novamente para a Viviana. Obrigada. Quando a gente é de religião de matriz africana, quase todas elas a gente faz os processos em círculo, né? A gente dança, a gente canta, a gente bate palma, a gente invoca os nossos orixás, os nossos encantados, o povo da rua. A gente faz isso em roda. E a gente faz isso no sentido anti-horário. Isso significa uma representação de que a gente precisa voltar no passado e ir para frente. Ou seja, nem a gente fica lá, nem a gente pensa só no futuro. E eu acho que, para mim, quando eu penso o processo democrático e o processo de participação política, esse é um exercício muito importante para que a gente pense, sobretudo, né, a resistência democrática que foi se construindo até agora, para a gente não achar que democracia é dada, que caiu do céu, ou das mãos de Isabel, como diz aquele samba, né? A democracia é conquista, né, aqui no nosso caso. No entanto, é uma democracia incompleta. E a gente já explicou aqui por que essa democracia é uma democracia incompleta. Porque a gente não consegue viver baixo essa democracia no mesmo estado de acesso aos nossos direitos, né? Nesse sentido, a resistência democrática ela é fundamental para o aprimoramento da democracia, né? Pensar a participação dos movimentos sociais, né, tanto no sentido de chamar atenção para aquilo que não está consolidado, quanto para melhorar os equipamentos, né, a própria estrutura democrática, é fundamental, né? E isso só é possível quando a gente reconhece que essa é uma democracia inacabada, né? Se a gente não tiver a capacidade de autocrítica, de dizer sim, é uma democracia, mas é uma democracia inacabada, a gente não vai ter suficiente capacidade, né, para lutar pelo seu aprimoramento. E por que isso é fundamental? Porque nós estamos hoje baixo um profundo escrutínio dos movimentos sociais, né? E a criminalização dos movimentos sociais agora ela se dá por diversas vias. Por exemplo, quando a gente tem um projeto de lei que quer criminalizar no Rio de Janeiro a construção de barricadas na rua, né? Porque os traficantes usam isso para atacar a polícia, não sei o quê. Se a gente não olha, se o debate sobre democracia ele não está acontecendo de maneira suficiente, a gente vai dizer, é isso mesmo, minha gente, bora, porque é isso, o traficante bota ali a barricada, a polícia não entra, mata todo mundo. Gente, mas o que é que a gente faz quando a gente quer chamar a atenção do poder público? Vai em qualquer periferia, o que é que a gente faz? Eu trabalhei numa organização, uma época, que tinha uma diretora que era assim, estudou na escola de Cátia Abreu. E aí tinha um grupo da organização que era do Capão Redondo, que é uma puta periferia lá de São Paulo, e ela chamava essa galera, sabe do quê? Queima-colchão. Porque o que é que a galera faz quando quer protestar? A gente faz uma barricada, a gente queima um colchão, queima um pneu. Então, esse projeto de lei que quer criminalizar esse processo, ele criminaliza os movimentos sociais. Quando a gente pensa na equiparação, né, de, olha, a gente vai utilizar aqui, né,
finalzinho do governo Dilma, que criminaliza os movimentos sociais, e a gente tem a lei antiterrorismo. A lei antiterrorismo aqui, ela criminaliza os movimentos sociais. Então, a gente precisa entender que o debate sobre a democracia ele é fundamental, e ele não é feito de forma suficiente aqui no Brasil. A gente ainda acha que discutir democracia é para alguns. A gente não tem letramento para discutir democracia. E eu acho que essa é uma... Todo mundo que atua nos movimentos sociais, a gente está produzindo aprimoramento democrático. Mas, às vezes, falta gramática. Às vezes, como a galera fala na COP, os negociadores, eles dizem assim, olha, esse assunto a gente está conversando, mas a gente não tem linguagem. Não tem linguagem, quer dizer, ainda não entrou no texto. Né? Então, eu tenho a impressão que a gente ainda não tem suficiente linguagem aqui no Brasil. Embora todas e todos façamos resistência democrática, a gente tem uma invisibilização, como se essas lutas elas não fossem lutas para o fortalecimento da democracia. Por outro lado, eu acho que entender a democracia, né, como esse mar de rosas, que muitas vezes, sob o medo do fascismo e da extrema-direita, é um perigo. Né? Ah, não, mas está tudo bem, a gente já conquistou isso, a gente teve as diretas já, não sei o quê, como se fazer a crítica à democracia fosse um problema que fragilizasse a democracia. Mas a democracia se faz de conquistas, a democracia ela se atualiza. E, sem fazer a crítica à democracia, a gente não percebe essa democracia como uma democracia inacabada e capturada. E eu acho que pensar a resistência democrática requer da gente entender que democracia e desigualdade não podem coexistir. E aí, hoje, a gente tem no mundo as plutocracias, né, que são as democracias capturadas pelos super-ricos, e com pouquíssima linguagem sobre isso. Quando a gente entende o poder de uma delegação de 1.370 lobistas na COP29, isso é democracia capturada. Isso são os interesses dos super-ricos, e aí eu vou puxando a sardinha para a nossa agenda de enfrentamento à desigualdade, né, na Oxfam, né, que se dá principalmente por pensar a agenda fiscal. Como é que a gente pode fortalecer, acreditar que é democracia quando o Brasil está no mapa da fome durante a pandemia, os povos indígenas literalmente morrendo de fome, de negligência desse Estado, e o Brasil forma, ao mesmo tempo, 10 novos bilionários nesse mesmo período? Então, a profunda desigualdade, a maneira como o sistema tributário, os sistemas fiscais produzem desigualdade aqui no Brasil, fragilizam a vivência democrática, porque possibilitam, a partir da estruturação, não apenas, mas fundamentalmente, das políticas fiscais, a gente produz concentração de renda, a gente produz desigualdade. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e isso produz a captura do Estado pelos super-ricos, a plutocracia. Então, quando a gente pensa na resistência, e indo ao encontro do que a ministra ela nos diz, de pensar os processos de discussão, de popularização de agendas, para que a gente possa continuar discutindo e formando capacidade crítica, isso é fundamental, porque a gente vai da rua, a gente encontra os espaços de resistência, a gente tem capacidade, então, de entender que rua e parlamento são igualmente importantes, que muitas vezes tem uma atuação de incidência política, como é o caso de organizações como a Oxfam Brasil, é importante, mas não é suficiente, mas muitas vezes ter o processo da rua sem ter a capacidade de vigilar o parlamento também não é suficiente. E aí, de novo, a linguagem é fundamental. Por que a gente conseguiu ter milhões de pessoas na rua para tributar os super-ricos? Por que a gente conseguiu ter milhões de pessoas na rua para o PL da bandidagem? Porque a gente tinha uma linguagem que as pessoas podiam entender. Porque, quando começou a ter tudo que é meme de gatinho falando de super-rico, vídeo produzido com inteligência artificial, aquelas bizarrices todas, as pessoas começaram a entender. Eita! Porque faz parte desse campo que é produtor de desigualdade a complexidade. Dizer que esse é um tema muito complexo. Eu trabalho, desde que assumi a direção executiva da Oxfam, na agenda fiscal. Eu sou pedagoga,
meu sonho de menina era entender o que significava alíquota. Eu sempre quis entender a minha vida inteira. E as pessoas diziam que era muito complexo. Muito complexo. E eu tenho certeza que vocês já estiveram em várias mesas que as pessoas começam assim. Discutir blá, blá, blá é muito complexo. E na fiscalidade é assim, todo mundo que chega, eu não preciso dizer a quantidade, mas eu vou dizer o perfil. É um homem, é branco, de terno, de óculos. Ah, porque o campo da fiscalidade é muito complexo. Porque a política tributária no Brasil é muito complexa. Aí eu digo assim, sim, mas tu entende. E o que é que tu estás querendo dizer com isso? Quando tu fala dessa complexidade que você domina? De novo, colonialidade. Porque tem um conhecimento que tem uma pequena elite que é detentora desse conhecimento. De novo, as pessoas que estão fazendo resistência democrática, elas, quando elas estão fortemente alinhadas com os ideais colonizatórios, mesmo querendo fazer democracia, elas reproduzem. Ela está ali na colonialidade. E a gente precisa decolonizar esses campos de conhecimento que atravessam a vida de todo mundo e que poucas pessoas sabem sobre ele. Toda vez que a gente tem uma discussão, que a gente não tem uma linguagem que faz com que todas as pessoas a entendam, a gente precisa pensar sobre isso. O que significa poucas pessoas entenderem o que é democracia aqui no Brasil? O que significa poucas pessoas entenderem da desigualdade? O que significa a gente dizer que não dá para simplificar porque é complexo demais? Porque esse conhecimento é um instrumento de poder. Então, nesse sentido, pensar como é que a gente cria linguagem acessível para que a gente consiga fazer a tradução, né, dos temas complexos que produzem a democracia para o cotidiano das pessoas e como é que a gente consegue também fazer linguagem para que as pessoas possam compreender onde é que essas decisões são tomadas. Porque isso já aconteceu. Pele da bandidagem, né, a tributação dos super ricos. A gente teve um momento de encontro entre ruas, a tramitação, né, da reforma tributária. As pessoas conseguiram entender. Porque, naquele momento histórico, a gente produziu uma coisa pouquíssimo produzida aqui no Brasil. Então, acho que a gente precisa aprender com essa experiência e a gente precisa consolidá-la para que, de fato, né, aquilo que atravessa a vida das pessoas todas seja cotidiano. Quando eu comecei a trabalhar na agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, há quase 15 anos atrás, tinha um colega do Pará que ele dizia assim, eu só vou trabalhar nessa agenda com vocês se vocês conseguirem me dizer o que é que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm a ver com o preço do açaí. Se vocês não conseguirem me dizer isso, não me interessa. Então, democracia é a mesma coisa. Obrigada. Viviana, parece que a gente combinou o jogo, viu? Porque quando eu quase ri aqui na hora que você falou da barricada, porque eu queria retomar a barricada como processo de transformação democrática e de tradução e de possibilidade de outra democracia, né? Essa é uma discussão que eu faço na minha tese. Justamente, você falou barricada, eu falei, não é possível, a gente nem se conhecia, mas estamos juntos, porque eu acho que essa provocação que eu tentei um pouco também fazer antes, eu acho que está aqui, né? E eu não estou querendo dizer, gente, que essa articulação que você também comentou, Viviane e Soninha também traz, né, da luta, que é que a gente simplesmente tem que abandonar a institucionalidade, que isso aí tem que deixar para lá, não tem que pensar. Não que eu não sonhe com isso, mas né, que outras formas de política e organização social são possíveis para além do Estado, né, contra o Estado. Mas sem ignorar, né, o contexto que a gente vive e que a gente precisa usar todas as armas necessárias, eu queria que a gente pensasse junto na importância da barricada e retomasse essa importância na nossa vida, porque a barricada ela recusa, em primeiro lugar, e nela ela questiona tudo. Justamente esse modo que a gente vive, e eu não botei meu tempo, e se eu falar de barricada sem tempo marcado, vai dar errado. Espera aí. O que a barricada faz, gente? Ela recusa, ela questiona. A cidade precisa ser desse jeito? Ela não só demanda por exemplo, passe livre, né? Ou menos violência na favela. Ela não é só um protesto, ela recusa um jeito de organizar a vida. E, ao recusar, ela deixa a gente imaginar outros jeitos.
A gente constrói relação para fazer barricada. A gente está junto na rua. A gente constrói comunidade ao fazer barricada. E, ao fazer isso, a gente pensa que outra democracia, que não é essa falida, é possível. Para além da conquista prática de uma política pública ou do atendimento de uma demanda. E por que eu estou falando isso aqui? Né? Poderia falar mais do processo da institucionalização da tarifa zero, de como que a gente está... que é, de fato, justamente uma tradução, né, de uma resistência em uma política pública. Mas eu queria provocar que a gente pensasse esse outro lado, né, assim, da nossa possibilidade de imaginar, da nossa possibilidade de recusar esse mundo que a gente vive, de dizer que não é só essa forma, na prática. E pensar, gente, que imaginação, e isso não sou só eu que estou falando, né? Se você for pegar, você é pedagoga, você está aqui o Vygotsky, né? Se você for pegar a teoria do Vygotsky, de como que as crianças aprendem, como que elas não imaginam lá na teoria. Ninguém é criativo sem fazer as coisas. A criança faz, e ao fazer, ao brincar, ela pode imaginar outras coisas. A criatividade, a imaginação, a possibilidade de pensar para além dessa democracia e enfrentar esses lugares que, às vezes, parece que a gente só está condenado a viver esse mundo colonial para sempre, ela não vai vir de um exercício meramente teórico, de gente, como a gente está fazendo aqui, mas que está pensando nisso. Ela vai vir da prática de vivências de outras políticas, como na barricada. Né? Assim, ela vai vir da possibilidade de você, ao construir relação com outras pessoas, perceber que, nossa, nem sempre a gente precisa de um policial, né? Que coisa interessante isso. Nossa, às vezes a gente consegue resolver nossos problemas aqui em comunidade. É essa prática que vai possibilitar que a gente pense uma democracia além. E eu acho que a gente abandonou essa prática. Então, se eu concordo que é urgente a gente pensar, né, a gente não deixar de lado essa dimensão, a dimensão da interface com as políticas públicas, a vigilância do parlamento, né, a demanda por avanços institucionais, eu não acho que a gente não está deixando de lado isso. Eu acho que assim, né, isso não é uma dimensão desprezível. E não pode ser, né, e, inclusive, como movimento Passe Livre, a gente nunca desprezou essa dimensão, tanto que a gente luta por uma política pública. Né, assim. Mas a minha sensação é que, nos últimos anos, essa dimensão ela sufocou todas as outras. A dimensão da política pública, da institucionalidade. Né, assim, ela está acima de todas as outras dimensões na nossa prática e na nossa política. E aí? E aí, sabe qual que é o problema? O problema é que o lado de lá está imaginando pra caramba. Eles estão imaginando né, a gente tinha dito no MPL, que, infelizmente, está muito verdadeiro agora para o outro lado, que era os nossos melhores sonhos são os seus piores pesadelos. A gente, né, gente, todo mundo meio punk e tal, faz sentido esse dito, mas... E, de repente, gente, os nossos piores pesadelos são os sonhos da galera do lado de lá. E eles não estão imaginando sozinhos na casa deles. Né? Assim, coisas que a gente conquistou, para dar um exemplo aqui que não pode ser ignorado. Gente, foram anos, e eu e Soninha estávamos lá nessa luta, anos para derrotar a lei do marco temporal. Quanto tempo? Né? Enfim, né, para garantir o artigo 231 dos direitos das terras indígenas, já foi uma luta. Agora, depois foram anos de manifestação, luta, mobilização para derrotar a lei do marco temporal. E o que vai acontecer amanhã no STF? Eles estão imaginando um Brasil sem terra indígena. Né? Eles conseguem imaginar um Brasil sem terra indígena. E, ao imaginar, eles estão tentando avançar com isso. Tá lá, o STF vai discutir a constitucionalidade da lei 14.701, né, que voltou com o marco temporal depois da gente derrotar ele. Está lá a PEC 48 também tentando trazer isso. Então, se a gente abandonar a imaginação, a barricada, a possibilidade de pensar além, a gente vai na retranca desses caras, saca? Porque eles estão imaginando. E eles estão indo, né? Não vou dizer que com tranquilidade, porque tem resistência, tem luta, tem um monte de coisa, mas o que eu estou querendo dizer é que eles estão conseguindo sonhar muito tranquilamente num mundo em que a gente não exista. Sabe? Ou que só exista para trabalhar para eles, né? E a gente precisa sonhar num mundo em que eles não existam, né? Que a gente consiga sonhar um mundo para além do capital, para além do Estado, né? Com territórios garantidos.
E aí eu acho que a história da tarifa zero faz a gente lembrar, né, o que você estava comentando, né, Tiago, do poder da utopia, né, quando alguém pensar uma coisa muito louca, não duvide. E acho que foi isso também que me fez direcionar um pouco essa fala para esse lado, porque realmente a história da tarifa zero é uma história doida, porque a gente criou várias coisas, né, reinventou a democracia de várias formas na prática da nossa barricada e está aí conquistando uma política pública, né? Então, assim, eu não tenho medo de que a resistência ou a barricada não tenha impactos diretos nas institucionalidades, porque vai ter. Tem que ter, mas a luta, se a gente ousa sonhar, imaginar e viver outras possibilidades de vida na forma como a gente faz a luta, a gente avança a institucionalidade também. A gente avança, vai chegar. Pode ser que no começo digam que você está maluco, né? Que é isso que você está sonhando aí. Mas vai chegar, inclusive as conquistas institucionais. Agora, se a gente deixa de imaginar e sonhar que as coisas podem ser diferentes e fazer barricada, não tem institucionalidade que segura do nosso lado. Não tem, sabe? Então, eu queria retomar um pouco o ativismo mesmo, saca? A militância de rua, o queimar o pneu, fazer demanda, é isso. E no potencial criativo que isso tem para qualquer democracia, não tem democracia que se sustente sem a gente conseguir imaginar um mundo além desse que a gente vive. Então, acho que essa seria a minha provocação final. Obrigada. Bom, eu não vou falar mais nada, só vou abrir para perguntas, porque eu acho que devem ter muitas, né? Então, vou fazer uma rodada de 3 ou 4. Tá. Começando ali. Érica. Tá. Aqui. Já temos 4, então. Vamos fechar aqui. Começando ali. Sim, só reforçando, gente, a gente pede para que vocês se identifiquem e para que tentem ser mais breves possíveis, tá? Para a gente não prolongar muito. Um bom dia a todos e todas. Meu nome é Suélio. Eu vou perguntar para a ministra. Ministra, quando a senhora assumiu o ministério, a gente viu aquela situação dos indígenas no norte do país. Gostaria de ouvir da senhora como que está agora. A gente viu cenas, parece que a gente estava em outro país, quando a gente, cidadão comum, viu aquelas cenas de indígenas passando fome. Muito triste, muito sofrimento, muito crítico, muito extremo aquilo que a gente viu. A senhora pegou o ministério naquela época, naquela situação. Gostaria de ouvir da senhora o balanço que a senhora faz. Como que estão os indígenas? A senhora conseguiu retirá-los de situação de fome? Eu quero problematizar com a representante da Ox aí, da organização não governamental, a questão das crianças, adolescentes e jovens que o Brasil perde todo ano para violência e criminalidade. Isso me desestabiliza bastante como cidadão brasileiro, porque nós podemos chegar a um ponto, se continuarem morrendo crianças, adolescentes e jovens, de só ficar os adultos e os idosos no Brasil. Nossa população está envelhecendo. Não vai demorar muito tempo da gente ser um país com idosos e adultos, se nossas crianças, adolescentes e jovens continuarem morrendo devido à criminalidade e à violência. E eu pergunto à senhora se a entidade da senhora trabalha com políticas públicas de prevenção. A gente não vai resolver esse problema da criminalidade e da violência com combate. A gente vai resolver com prevenção das raízes históricas, né, das causas que provocam isso. A representante aí do movimento Passe Livre, vocês, com todas as movimentações que aconteceram no país aí, em governos anteriores até o atual, vocês conseguiram aí a isenção, né, para os estudantes do passe. Quais outras pautas que vocês estão pensando? Vocês focaram muito nos estudantes, né? E quais outras pautas que vocês estão pensando? Obrigado. Obrigado. Você aqui. Alô.
Opa, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui escutando essas exposições enriquecedoras de toda a mesa. Minha pergunta vai mais diretamente para a Leila Saraiva em relação à questão da tarifa zero, mas também para toda a mesa. Colocando um cenário rápido do DF, eu gosto de citar minha experiência pessoal, que eu moro na Asa Norte agora, 408, mas eu faço questão de falar que eu sou gamense. Para quem é de Brasília sabe que o Gama é a RA mais a sudeste do nosso quadradinho, que faz fronteira com Goiás. Então, antes do BRT, por exemplo, a gente demorava 3 a 3 horas e meia para chegar aqui, porque só tinha um ônibus que fazia tudo, né? E depois 3 horas e meia para voltar, 6 horas por dia, mais ou menos. Depois do BRT, 2 horas para vir, 2 horas para voltar, 6 ônibus por dia. Nesse sentido, eu queria saber a sua opinião, Leila, em relação à questão do programa Vai de Graça, né, que foi por decreto do Ibanez, e o Max Maciel, que é o deputado que fez o ativismo, fez a questão da luta nas ruas, né, que é do PSOL, teve o seu projeto 1816, de 2025, aprovado em uma comissão só da Câmara Legislativa do DF, para determinar tarifa zero, né, com uma instituição progressiva de 4 anos. E, apesar dele ter comemorado o decreto do Ibanez, ele pediu para a população abrir os olhos em relação a como a gente não pode só celebrar que temos tarifa zero aos domingos e feriados, e que isso vem de decreto, né, que não é uma lei assim, que vai ser vigente. Nesse sentido, eu entendo que tem as dificuldades orçamentárias de implementação em relação a questões demográficas e populacionais. Pelo que eu vi rapidamente, as cidades, hoje em dia, no Brasil, que tem tarifa zero completa, tem pouco mais de 100 mil habitantes, e aí eu entendo que, uma cidade como Brasília, 2 milhões, Belo Horizonte, Rio de Janeiro é mais complicado. Mas, nesse sentido, a minha pergunta nesse cenário é, a partir da noção de territorialização que você trouxe, e bem como de uma noção que o Max Maciel falou sobre criação de conselhos territorializados em Brasília, como ele propôs nesse PL dele, qual seria a sua avaliação da viabilidade em termos de implementação e de previsão temporal da tarifa zero em Brasília? Obrigado. Eu sou o Juan, de Ciências Sociais. Bom dia a todos, todas. Oi, escutem. Eu sou a Érica Mosquiva, eu sou professora do Instituto de Ciência Política, né, no POL. Eu parabenizo a mesa, eu acho que foi a fala, né, de todas vocês foi fantástica. E eu queria ressaltar alguns aspectos que eu acho extremamente relevante para a nossa discussão, que em todas as falas, né, vocês ressaltaram a importância do tempo e do espaço. Né? Vocês trabalharam passado, presente e futuro, vocês trabalharam a noção de territorialização, né, disputas por territórios, vocês trabalharam a questão dos grupos subalternos, né, de inclusão democrática e repensar, né, de que forma nós vamos consolidar essa democracia, né, e, ao mesmo tempo, repensar os pilares dos princípios democráticos. E a minha pergunta gira em torno, né, seja por tarifa zero, seja por uma inclusão por educação, pela inclusão pela linguagem. A minha pergunta claro, né, nós estamos aqui para incluir, para criar, seja por meio de políticas afirmativas, né, e outras, tantas políticas importantes, mas outro ponto que a gente tem que se atentar é como manter essas políticas, né? Como não só criar espaços, né, porque, afinal de contas, né, trazer uma universidade indígena ela é extremamente importante, mas como manter isso? Principalmente diante dos ataques, né, antidemocráticos, do avanço da extrema-direita, tá? E como manter, pensando também, né, nos saberes dos quais, né, as diferentes falas nos colocaram, né, para pensar a inclusão desses grupos subalternos, para fazer com que, né, toda essa ancestralidade, né, ela possa ser incluída também nessa manutenção. Porque nós estamos, de fato, diante de um ataque
né, seja, né, por ideologias antidemocráticas, seja pela grande empresa, seja pelos lobistas. Então, a nossa preocupação, quando a gente entende os futuros da democracia, é pensar nessa manutenção, né, não só de curto prazo, agora, né, não só pensar nas barricadas de curto prazo, mas como pensar, por exemplo, a manutenção da tarifa zero para além do governo Lula, para além do Haddad, né, quando a gente tem todos esses ataques, né, pensando nessa manutenção da universidade indígena. Então, essa é a preocupação que a gente tem. Tá? Então, como que vocês poderiam, né, tentar, não só do ativismo, não só da barricada, mas outras formas também dessa manutenção? Obrigada. Obrigado. Tinha uma pessoa que tinha levantado a mão. Você. Aí a gente fecha com esse bloco, tá? Depois a gente abre um outro. Obrigada. Bom dia, meu nome é Luciana, eu sou doutoranda em Direitos Humanos na UFG e também faço uma pós aqui na UNB. E eu queria fazer uma pergunta que vai muito no sentido da pergunta que eu fiz ontem também sobre como que nós, do campo progressista, podemos agir. E, para mim, é muito difícil falar de democracia sem falar de direitos humanos. Eu acho que as duas coisas estão muito conectadas, assim. E, para desenvolver minha pergunta, eu queria falar duas citações aqui rapidamente. Uma do Bobbio, que diz que o principal desafio em relação aos direitos humanos na contemporaneidade não é mais justificá-los, mas sim protegê-los e efetivá-los. E uma outra, que é uma frase bem mais popular, que é direitos humanos para humanos direitos, né? E eu percebo que existe um senso, ainda que comum, de que os direitos humanos, a democracia e, enfim, a proteção institucional do Estado, ela precisa existir, e eu acho que esse é um consenso tanto para a direita quanto para a esquerda. Eu acho que o que se difere um pouco é para quem são esses direitos, para quem é essa democracia, quem são as pessoas que vão receber essa proteção institucional do Estado. Eu acho que, durante muito tempo, a gente universalizou que isso era para todos, mas pensando muito a partir da régua e da figura do homem branco, proprietário, enfim. E hoje, cada vez mais, eu vejo que nós, do campo progressista, tentamos alargar a dimensão do que é ser humano, né? De quem são essas pessoas que são dignas, que precisam exercer os seus direitos. E a ministra falou aqui um pouco sobre a democracia representativa e a democracia participativa, e algo que eu percebo é que na democracia participativa a gente tem uma maioria de mulheres, uma maioria de pessoas negras, uma maioria de trabalhadores e trabalhadoras, que não se traduz da mesma forma nos espaços representativos. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, sobre quais são as estratégias que a gente pode, enquanto campo político, adotar para que a democracia participativa, né, democracia de rua, a participação dos movimentos sociais, que tem uma maioria de liderança de pessoas negras, de mulheres, também possa se traduzir nos espaços de poder e decisão do nosso país. É isso, obrigada. Perfeito, obrigado. Vamos voltar, então, ministro. Bom, acho que 2 ou 3 perguntas, né, que me cabe a responder. Acho que a primeira em relação ao povo Yanomami, né, a pergunta que foi feita pelo Soélio, da situação que nós encontramos aquele território e aquele povo no começo de 2023, né? E ali foi uma das ações que deu o start, não só ao Ministério dos Povos Indígenas, mas ao próprio governo federal,
né, quando a gente se deparou com uma situação ali de desnutrição gravíssima, né, entre crianças, jovens e adultos. E, imediatamente, o próprio presidente Lula, né, assumiu aquela questão para si, chamando o conjunto dos ministérios, né, da Esplanada para pensar ali e agir imediatamente, né, para atender aquelas crianças, entendendo que, inicialmente, a gente pensava que era somente um caso de falta de saúde, de falta de atendimento, né, de assistência no território. Mas, logo de início, nos demos conta que ali não era um problema somente de saúde, que por trás de todo aquilo que estava visível na desnutrição, né, tinha o garimpo ilegal dentro do território. Né? E, num território de 30 mil indígenas, tinha ali, pelo menos, 20 mil garimpeiros, né? Ou da cadeia do garimpo. Né? Quando você junta todo mundo que trabalha ali dentro também, né? nesse conjunto ali do garimpo ilegal. Então, a gente imediatamente reorganizou para que pudesse ter ações compartilhadas, né? Ações conjuntas de todos esses ministérios, que pudesse combater o garimpo ilegal, combater essa criminalidade, assim como, né, garantir a assistência de saúde. Então, nós conseguimos reduzir no território Yanomami, hoje, mais de 96% da presença dos invasores ali dentro do território. Né? Hoje, né, você olha visivelmente já a diferença que está desse território. Né? Tem consequências que você não consegue resolver a curto prazo ou mesmo a médio prazo, como é o caso da contaminação das águas, né, dos rios por mercúrio. Mas, mesmo assim, já há um trabalho feito em conjunto com o Ministério da Saúde, né, a CESAI, a Fiocruz, e acompanhamento do Ministério dos Povos Indígenas, né, para limpar essa água. Né? Assim como um estudo que a gente fez em conjunto para pensar o atendimento, né, forma de atendimento para as pessoas contaminadas, diagnosticadas, né, contaminadas por mercúrio. E aí a gente conseguiu reduzir em 27,6% os casos de óbito, né, dentro do território. Né, e conseguimos também, né, alcançar aí uma queda de 70% das mortes por desnutrição e garantir, né, um melhor atendimento, não só com as remoções, né, sendo atendido em Boa Vista, mas garantir um melhor atendimento dentro do território. Né, nos postos de saúde, que a gente encontrou ali, a maioria dos postos fechados, e estavam fechados não porque não tinha equipe somente, porque era perigoso as equipes de saúde chegar naqueles locais por conta, né, do crime organizado e desses invasores que estavam ali dentro. Então, a gente alcançou ali um quadro de 690 profissionais de saúde e hoje a gente ampliou para mais de 2.000 profissionais de saúde que atuam dentro do território. Então, a gente reduziu também em 25% os casos de remoções em casos de urgência e emergência, com esse atendimento feito diretamente no território. Né? E uma média de 160 mil exames de malária que anteriormente não se fazia. Né? Ali para a gente poder detectar esses casos também de malária e garantir o tratamento. Além da construção do centro de referência, né, de saúde indígena construído dentro do território na região de Surucucu. E hoje esse centro está lá, já funcionando, com equipes que revezam ali e garantem um atendimento permanente, tanto para aquela região quanto das outras regiões, que vêm, né, para ter o atendimento primário ali. Então, ali mesmo, muitos casos são evitados de levar para a CASAI em Boa Vista ou mesmo para o hospital. Então, hoje está muito, né, muito mudado essa realidade lá dentro do território Yanomami. E aí a gente tomou como exemplo esse também e antecipou para outros casos que também, né, têm uma situação parecida ou até igual também de invasões. Né?
E aí eu só aproveito para complementar essa, que para além da desintrusão dos garimpeiros, né, dentro do território Yanomami, a gente fez também a desintrusão de invasores dentro de mais 9 territórios durante esses 3 anos, né, nessa ação conjunta com a Polícia Federal, com o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, FUNAI, ABIN, né, e tantos outros órgãos que ainda acompanham o território Yanomami, mas também a gente fez no território indígena Alto Rio Guamá, no Pará, né, Apitereu, Trecheira, Bacajá, também no Pará, território indígena Caripuna, em Rondônia, Caiapó e Munduruku, também no Pará, e agora estamos finalizando no território indígena Urueu-Auau, para qual estou convocada numa audiência amanhã no Senado para responder ali porque dessa desintrusão. Que aí é isso, né? Você tenta fazer as ações positivas para poder entregar o território livre para os povos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente é questionado pela democracia representativa, né? Do Congresso Nacional, que estão lá e aí não, né, questionam e não aceitam essas ações que vão garantir essa liberdade e segurança dos indígenas no território. Né? Então, só para complementar que a Yanomami, né, não é um caso concluído, porque a gente não pode sair de lá. A gente sabe que, saindo de lá, tudo isso pode retornar. Então, a gente tem a Casa de Governo, que permanece lá em Boa Vista, e todo o acompanhamento, né, desses órgãos que seguem fazendo esse monitoramento, fiscalização, operações agora mais pontuais, né, e todo esse trabalho permanente ali. Bom, acho que em relação à universidade, né, e políticas que a gente defende, bom, a universidade nasce, né, agora já a partir de um decreto, mas que será votado no Congresso Nacional. Então, a ideia da continuidade é você garantir que seja uma política de Estado, né, e realmente não uma política de governo. Então, a gente está trabalhando que, mesmo dentro dessa adversidade no Congresso Nacional, né, a gente acredita que essa pauta da educação da universidade é possível da gente conseguir ali voto suficiente para aprovar um projeto de lei e garantir, né, essa criação por lei. Porque ali no Congresso, a gente precisa saber também como lidar, né? Tem pautas que a gente chega, mesmo que sendo da pauta indígena, a gente consegue trazer muitos da oposição para votar junto, né? Agora, quando se trata de demarcação de terra indígena, desintrusão de terra indígena, legislação ambiental, aí não tem negócio, né? Não tem jeito. Então, está muito dada ali quais são as pautas que realmente eles não abrem mão, né? E tem essas pautas, né, outras pautas que a gente consegue ali um diálogo, né, difícil, mas a gente consegue uma sensibilização. Então, para a Universidade Indígena, nós estamos acreditando que vamos conseguir aprovar no Congresso e garantir essa criação mesmo, né, por lei. Bom, a gente falou aqui de democracia representativa, democracia participativa, mas é isso, é luta constante, né? Não tem jeito, acho que não tem receita, não tem nada pronto, né? É luta permanente. Eu acho que, por mais que a gente consiga alcançar criação, construção, né, de políticas, a luta não vai acabar, né? E cada um de nós tem a luta dos nossos tempos, né? E parece que para nós todo dia, né? Cada dia é uma luta dos nossos tempos. Mas é isso, a gente nunca vai acabar com essa necessidade de ter os movimentos sociais na rua, lutando por, né, por dignidade, por segurança, por respeito. E acho que uma coisa que traz isso muito à tona agora é exatamente o aumento, né, da violência e do feminicídio, né? Da violência contra as mulheres e do feminicídio, que, por um momento, a gente achava que tinha já as mulheres avançado bastante, ocupando espaços, né, embora nunca igual, mas a gente estava conseguindo avançar, e aí, de repente, a gente percebe que o nosso avanço também se reproduz em ódio, né, em raiva de homens que não aceitam, muitas das vezes, a mulher ocupar determinados espaços, e acaba isso, né, se expressando em crime, em assassinato, enfim.
E aí, agora, mais uma vez, as mulheres se levantam fortemente, né, para dizer, queremos estar vivas. Então, era uma luta que a gente, há pouco tempo, a gente achava que não ia ser preciso ser tão fortemente. Era já uma necessidade, mas agora, com o aumento desses dias, ou a maior visibilidade, a gente não sabe direito, que é porque esses casos estavam todos escondidos, as mulheres tinham mais medo de denunciar, né, ou de revelar o que estava acontecendo em casa, e hoje, talvez as mulheres se encorajaram mais, exatamente por isso a necessidade de continuar na rua, juntas, para encorajar mais mulheres a trazer essas denúncias, né? Então, eu acho que é isso, sabe? A gente está sempre participando, lutando por representatividade, né? Mas são tipos de democracias que se complementam, né? Uma não exclui a outra de forma alguma, juntas na rua, né? E também nos espaços de poder. Obrigada. Eu não vou me alongar, porque eu acredito que a ministra trouxe todos os elementos que eu traria, né? Eu penso que o que eu poderia adicionar em relação às questões sobre essa fragilidade, né, democrática, e sobre até onde, né, o que é que a gente precisa fazer para conquistar, eu traria 2 pontos. Eu traria um ponto relacionado ao que é que nós consideramos inegociável, e nós do campo progressista, né? O que é inegociável e como é que a gente constrói uma melhor interconectividade entre as lutas. Eu sou professora e eu cresci e continuo dizendo, né, aquela coisa que a gente diz, o professor é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo, e isso era muito dos movimentos de estudantes, né, podendo dizer isso. E o que eu sinto, ao mesmo tempo sendo professora, eu sou mãe, eu sou uma mulher negra, eu sou nordestina, eu sou de axé, né, sou macumbeira, é que essa interconectividade entre as lutas ela não está presente na realidade, no miudinho. Porque, desde 2018 para cá, a gente devia estar dizendo mais, mexeu com ele, mexeu comigo. Mexeu com mulher, mexeu comigo. Mexeu com viado, mexeu comigo. Mexeu com professor, mexeu com trabalhador, mexeu com preto. E a gente não diz. Porque, na prática, a gente não tem tantos inegociáveis assim. E a gente consegue dizer isso, a gente que é mulher, quando a gente vê as nossas pautas sendo rifadas o tempo inteiro. A gente é amigo até a página 7. Da página 8, se for preciso aqui, a gente abre mão de direito de mulher, a gente não fala da questão racial. Eu sou conselheira, né, do Conselhão, do Conselho da Presidência da República, e eu dei um chilique na semana passada dizendo, mas não é possível, né, que em 2025 a gente ainda tem dedos para colocar ali o nome racial no documento. No país que tem a maior população negra fora de África, a gente vai conseguir fazer alguma coisa em termos de projeto de nação sem ter coragem política de usar a palavra raça. Não, mas é porque a gente não pode falar, porque a gente quer que esse projeto seja adotado por todo mundo. Eu digo, todo mundo quem? Eu não quero que esse projeto seja adotado. Se para ele ser adotado eu não posso falar indígena, eu não posso falar raiva, porque eu estou dizendo que eu tenho um preço ali, né? Eu não quero incomodar alguns poderes. Então, o que é que te faz acreditar que vai ser possível implementar justiça racial, justiça étnica nesse país? Então, eu acho que a gente precisa voltar ao processo de inegociáveis, por exemplo, democracia e desigualdade, né? Num país que daqui a pouco a gente vai ter um trilionário, mas tendo ainda pessoas em situação de fome, né? Isso deveria ser um inegociável. Uma mulher negra, mãe de família, pagar mais imposto proporcionalmente do que um bilionário. Isso deveria ser inegociável. Deveria ser inegociável tantos mandatos que representam o agro, representam aí setores que são poluentes, extrativistas, os novos extrativismos, né? Então, eu acho que pensar os inegociáveis para que a gente pense, né, naquilo que seria uma maior interconectividade entre as estratégias de resistência. E, por fim, pode parecer desalentador, outras pessoas vão entender que a sua realidade é disputa, não vai se acabar nunca. A gente não vai ter certeza nunca, né, de que como é que eu posso garantir que vai estar para sempre? Não vai estar.
se não houver vigilância, porque é sobre projeto de sociedade. E uma sociedade profundamente desigual, marcada, a experiência fundante da nossa sociedade é o estupro e a exploração, e que isso permanece a partir da colonialidade, é uma sociedade de disputa. É aqui e é no mundo inteiro. Então, não existe outro caminho senão o da vigilância, senão o da gente construir educação, né, para a democracia. E educação para a democracia é essa que junta, né, os mecanismos de resistência, que tem consciência do passado, que aprimora e sofistica a partir das juventudes, né, como é que a gente cria resistência democrática, porque é incontornável, é disputa, porque é sobre projeto de sociedade. Então, que a gente tem a capacidade de vigiar, né? Porque se a gente não tiver essa capacidade, quem não está feliz com esse projeto vai sempre tentar desmantelá-lo, né? Então, é isso. Obrigada. Bem, vou começar respondendo a questão da tarifa zero no DF. Gente, é isso, né? Do mesmo jeito que tudo está em disputa, qualquer tarifa zero que você pense, de qualquer política, do vai de graça, ao, né, também vigente passe livre estudantil aqui, mas não só aqui no DF, mas falando especificamente desse contexto, tudo isso é resultado direto da luta. O Ibanez não ia passar, nossa, que ideia legal, se as pessoas viajassem de graça, usassem passagem de graça no domingo, olha só. Se a gente não tivesse aberto essa possibilidade, justamente, né, pela luta na rua e por esse enfrentamento. E, óbvio, que tem outros fatores conjunturais também. Né? A gente tem, enfim, uma falência desse modelo de sistema de transporte que está aí. Não tem o sistema, a forma como a gente cobra, paga por passageiro hoje é feito para desmoronar, assim, é o que a gente chama de crise da mobilidade. Ele necessariamente, né, você aumenta a passagem para aumentar o lucro do empresário, menos gente pega ônibus, aí daqui a pouco o empresário vai dizer que não está lucrando o suficiente de novo, para sempre nesse ciclo. Então, isso vai dar errado. Né? E isso abre essa possibilidade desse contexto de um projeto como tarifa zero no domingo, né? E nos domingos e feriados. É fraco, é ruim, é frágil, né? É um decreto. Continua mantendo o lucro do empresário de ônibus, né? Porque não tem repensado como que vai, como se é pago essa tarifa. Tudo verdade. Mas é bom andar de ônibus de graça no domingo? É bom também, né, gente? E é isso, as possibilidades que uma política como essa, por mais fraca e frágil que ela seja, se criam, né, para as pessoas, não pode ter um efeito desconsiderado, né? Assim, agora, óbvio, o projeto do Max está aí, né, que, aliás, é muito parecido com o projeto que a gente sempre construiu no Movimento Passe Livre. A ideia de conselhos territoriais tem tudo a ver com aquela coisa que eu estava falando no começo, né, de como que a gente constrói território na cidade, porque a ideia da tarifa zero que a gente sempre trouxe foi não só mudar a lógica de operação, apagar o poder dessas figuras que são, gente, coronéis da cidade, né? Assim, os empresários de transporte, não só daqui, mas de todas, né? Isso o macunamento, assim, essa junção entre os poderes e os empresários da cidade não é casual. E está aí em todas as cidades, então tinha isso também, sempre teve essa proposta, né, de mudar a lógica de cobrança, mas tem essa parte que é muito fundamental, que é a parte dos conselhos, porque o que a gente está dizendo é decidir sobre como a cidade funciona, né? Assim, tentar que a tarifa zero seja uma porta para se decidir como a cidade funciona. Claro que vai ser um pouco mais complexo numa cidade grande do que numa cidade pequena, mas não é impossível, não. Assim, gente, orçamento se cria, né? É isso. Não é assim, não tem orçamento. Não, tem sim. Taxa aí um bilionário para você ver o que acontece com o orçamento. Né? Assim, muda um pouco o sistema de impostos atuais, para você ver se não tem orçamento para a política.
O que faz o orçamento existir é a nossa pressão, justamente, né? Assim, então, e por isso, já respondendo, passe livre conquistou, o MPL conquistou o passe livre, verdade. O MPL, enfim, vários de nós daqui na rua. Qual é a luta ainda? Gente, eu estou aqui falando que a gente já ganhou a tarifa zero, mas é mentira, tá? A gente não ganhou ainda, não. A gente continua pagando. Vou terminar. A gente continua pagando pelo ônibus, a gente continua, né? Isso não se transformou, o empresário de ônibus ainda está aí, né? Hoje saiu aqui uma manchete, o Haddad, de novo, ele está me perseguindo, não sou eu, dizendo que sem verba, foi a capa do Estadão hoje, sem verba, Lula pede pressa para tarifa zero em transporte. Nunca imaginei que o Lula ia ser meu companheiro nessa, mas Haddad já disse que não há espaço fiscal para proposta. Então, a luta está aí ainda, gente. E é isso, né? E aí eu não vou me alongar mais, porque a gente já, aparentemente, estourou o tempo da mesa, mas eu acho que a pergunta da manutenção, né, como mantém, concordo plenamente, não sei, assim, né, não mantém. Acho que o que pode manter é a gente manter esse horizonte da luta interminável mesmo, né? E por isso que a gente tem que não só não pensar em não quero incomodar não sei quem, né, ao colocar a palavra raça num documento, mas como que a gente incomoda ao máximo, né? É mudar a lógica, é tentar incomodar ao máximo para a gente ir tentando avançar um pouco esse pêndulo da história para o nosso lado. Obrigada. Obrigado, Leila. Gente, eu queria agradecer enormemente. Na verdade, eu nem sei como agradecer vocês três, porque a mesa foi realmente espetacular. Acho que foi um momento histórico, assim, que a gente pode dizer, né? Professora Marisa, aqui para o IPOL, né? Para o nosso instituto, e que deu brilho muito grande para o evento também, né? Obrigado mesmo. Eu espero que a gente possa retomar esses diálogos em outros espaços, em outros momentos. Gente, antes de encerrar, eu queria só dizer o seguinte, não vão embora, por favor, porque daqui a pouquinho, tá, às 11h15, vai começar a mesa de sistematização e de debate final, que nós teremos a professora Luciana Tatagiba, da Unicamp, a professora Rebeca Abers, aqui do IPOL, mediada pela Marcela Rios, né, diretora do IDEA, tá? E depois, ao 12h15, nós teremos o encerramento com a ministra Carmen Lúcia, do STF, tá bom? Então, o pessoal aqui do apoio só vai mudar a posição da mesa, a gente vai trazer a mesa aqui para cima e a gente já começa a mesa da sistematização. Obrigado mais uma vez, parabéns para todas.